Boa tarde, pessoal. Em nome da coordenação da Atenção Primária à Saúde, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Eu acho que praticamente aqui todo mundo me conhece, né? Eu sou Elaine Monteiro Matsuda, eu sou infectologista. Em setembro eu completaria 25 anos no ARME, no CME Infectologia, então 25 anos de prefeitura. E agora, desde abril, eu saí do ARME e agora estou na coordenação médica da APS com a proposta de auxiliar o Renato nos protocolos, né? Então, a gente vai tentar fazer hoje um pupurri assim, do que seria o papel da atenção básica no manejo das ISTs. E a gente vai procurar ir de A a Z, né? E, às vezes, as coisas não são tão simples como parecem, tem coisas que são muito simples, mas tem coisas que, se a gente comer bola, pode ser muito grave, né? Então, é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês e sensibilizar pela causa, né? Então, já começa aqui, quando eu coloco que a epidemia de HIV e IST pode acabar, eu acredito que pode mesmo, tá? Então, eu não tenho conflitos de interesse para essa aula, então a gente vai dividir na parte 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Esses aqui são os principais referências utilizadas do Ministério da Saúde, o PCDT de Atenção Integral à Pessoa com IST, uma atualização agora de agosto de 22, e os manuais de diagnóstico de sífilis e manual de diagnóstico de HIV. Tá? Então, a gente vai lá. Eu acho que a gente tem que começar falando em prevenção de IST, né? Porque a gente pode fazer a prevenção em cada momento em que a gente tem contato com os pacientes, principalmente em grupos. Então, hoje, a gente fala já há algum tempo, né, em prevenção combinada, que não é só mandar a pessoa usar preservativo. Quem aqui acha que é legal usar preservativo? Eu acho que ninguém, né? Então, assim, a gente faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, há as suas restrições, realmente, do uso do preservativo, e a gente tem que parar de culpar o outro, sabe? Aquela história, pegou HIV porque quis, pegou isso porque quis. Não, a gente não está para julgar ninguém com relação à sua forma de comportamento, à sua vida sexual, a gente está ali para orientar. E, se possível, curar a IST que o indivíduo esteja. Então, a gente tem que partir primeiro da prevenção para que o indivíduo não tenha HIV, né? Ou qualquer outra IST. Na medida do possível, usar preservativo em todas as relações. Vocês já ouviram falar em preservativo externo e interno? Né? Por quê? Porque o preservativo feminino, a gente chama ele de feminino porque ele surgiu desenvolvido para o sexo feminino, mas ele pode ser usado pelo sexo masculino em relação anal, né? Então, por isso que a gente quer tirar esse rótulo de preservativo feminino e masculino. É o preservativo interno e o externo, que é o peniano, certo? Diagnosticar e tratar todas as pessoas com IST-HIV, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, testar regularmente as pessoas para HIV e IST, porque só a partir do diagnóstico eu vou ter o tratamento. Lembrar da PEP e da PrEP. Uma coisa que eu falo lá no ambulatório, eu nunca recebi nenhuma gestante encaminhada pela atenção primária por ser profissional do sexo, por exemplo. E a gente sabe que as mulheres profissionais do sexo engravidam e continuam trabalhando grávidas. Por que nenhuma chegou lá para fazer PrEP para prevenir o HIV? Né? Então, é para vocês pararem para pensar um pouquinho. A PEP também é eventual. As que apareceram lá para fazer PEP, normalmente foi por acidente com material biológico. A gente tem a obrigação de prevenir a transmissão vertical, indicar as vacinas para hepatite B, HPV e redução de danos. Redução de danos surgiu com o uso com a epidemia de HIV com drogas injetáveis, em que em Santos começou a dar a seringa,
né? Foi super polemizado isso, mas é uma atitude de redução de danos. Eu não vou conseguir que a pessoa pare de usar droga injetável, mas eu dou o insumo para evitar que ela se contamine. Ainda bem que no Brasil isso praticamente acabou, né? Transmissão por uso de drogas injetável, praticamente a gente não tem. Mas na Europa ainda é uma coisa muito importante. Você vai num banheiro de shopping em Amsterdã, tem uma caixinha de pérfuro cortante lá, né? Porque é uma coisa muito, muito, muito comum. E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer a prevenção combinada em todo mundo, mas principalmente em quem? Na população-chave, que é onde a gente vai ter uma prevalência maior. Tá? E o que a gente quer dizer com isso? Ó, nessa figura aqui é do Ministério, né, mas existem outras, só para vocês terem uma ideia, aqui em cima, ó, são as mulheres trans e os travestis, 31%. Ou seja, se eu fizer 100 testes de HIV, eu vou diagnosticar 31 mulheres trans com HIV. Agora, se eu for na minha população geral, eu preciso testar 1.000 para diagnosticar 4. Então, assim, a gente tem que testar todo mundo? Tem, mas tem alguns grupos que a gente não pode deixar de testar, que é onde tem a prevalência mais alta, que é, então, nas mulheres trans, travestis, nos gays, em torno de 10, 9,4%, 18,4%, mulheres profissionais do sexo, em torno de 5%, e aqui, usuários de crack, olha, não é droga injetável, mas em torno de 6%. Tá? Então, esse pessoal aqui, a gente não pode perder a oportunidade de testar, nem que tenha feito o teste há 3 meses atrás, né? Porque eles estão continuamente expostos. E também o quê? Se eles não têm o HIV ainda, aí sim é uma oportunidade maior ainda de você conseguir fazer a prevenção, porque você pode orientar uma PrEP, você pode orientar PEP, coisas de redução de danos. Os meninos lá da prevenção já falaram para vocês usar o gel, que diminui o atrito, diminui a chance de machucar, tratar as ISTs. Então, uma abordagem mais completa, principalmente nesse grupo, que é o que sustenta a epidemia, que a gente fala que é uma epidemia concentrada. Agora, aqui, só para vocês terem uma ideia desse cenário, quando o CTA ainda pertencia ao CME Infectologia, a gente fez uma avaliação por conta da pandemia, tá? Em 2018, foram feitos 26 mil testes, provavelmente em torno de 200 diagnósticos. Por quê? Porque se precisou de repetir teste 2, né? 200 diagnósticos aqui. 2019, 30 mil. Então, aumentamos 18% aqui. Só que veio a pandemia em 2020 e diminuiu 8%. Manteve-se a pandemia em 2021, pior ainda, diminuiu 15%. Então, a gente vê como que a gente tem testado menos ao longo do tempo, e com um agravante, no ano de 2022, até novembro, a taxa de prevalência estava 0,6, 0,5. Então, quer dizer, a gente fez bastante teste, mas pegou pouca gente. Por quê? Porque a gente testou na feira, na Oliveira Lima, na UBS, a gente não foi onde as pessoas estão. Então, você acaba tendo um desgaste muito grande em número de testes e não faz diagnóstico. Você está vendo só a superfície ali, o caso que está ali. Então, tiveram ações de UBS de irem em regiões, né, e fazer testagem, angariar pessoas em locais onde você sabe que essa população-chave se concentra, e você vai ter uma efetividade maior disso. Então, não adianta só gerar uma competição, vamos ver qual que é a unidade que testa mais. Claro, é importante testar? É, mas a gente tem que também achar quem é positivo, né? Senão a gente fica com um número de testes que está igual a 2018, mas em 2018 até tinha 0,76, mas o ideal é que a gente consiga realmente diagnosticar quem são os grupos mais problemáticos, né? Deu para entender aqui? Tá? Então, o problema, a gente teve uma diminuição da testagem, testando gente de baixa prevalência, e o que a gente tem que fazer? Aumentar a testagem e testar a população de alta prevalência, que são a população-chave. Então, assim, a gente vai prevenir o HIV, que é uma IST. Como diria a Bastos, né, que ela fala que eu só penso nisso, mas, gente, HIV é uma IST, não tem como fugir. Tá? E o que a gente está ganhando com isso? Né? Só perdendo. Olha aqui. Aqui
é a porcentagem de diagnóstico tardio de HIV. Lá em 2009, a gente tinha 35% das pessoas sendo diagnosticadas com CD4 menor que 200. Aqui, em 12, eu comecei a ir em todas as reuniões da vigilância. Em 15, e final de 16, a gente teve aquele projeto aprovado do PPSUS da FAPESP que incentivava o diagnóstico. Aí a Soninha ficou indo nas UBSs, quem é antigo vai lembrar, né? Aí em 2018 a gente chegou ao menor valor, 17%. Agora, na pandemia, a gente está com 35% em 21, 33% em 22. E teve um razoável número de pessoas que morreram com AIDS nos pronto-socorros, nos hospitais, que não chegaram nem no ambulatório. Tá? E esse aqui, dá para a gente só pôr a culpa na pandemia? Não, porque o estado de São Paulo vinha na casa dos 20%, 22% e 19%, e eles se manteram 23%, 23%, 24%. Então, não é um problema geral, é um problema nosso. Só cabe a nós sair desse número tão feio aqui. E qual que é a importância disso? Quando você tem um CD4 baixo, você ficou muito tempo infectado, provavelmente. Né? Normalmente demora em torno de 10 anos para você chegar num quadro de AIDS. Então, foram 10 anos que você ficou transmitindo. Né? Fora isso, a imunodeficiência, que é a AIDS, é por um período do tempo. Você entra com a medicação que é efetiva, a pessoa sai da imunodepressão, mas ela manteve uma vida inteira com um processo inflamatório que faz com que ela envelheça mais rápido. Então, nas nossas metas da atenção primária, a gente vai ter mais gente infartando jovem, a gente vai ter mais gente tendo fratura de fêmur. Tem um trabalho recente que saiu que, se a pessoa começa a tomar remédio para o HIV, antes de ser AIDS, a sobrevida dela é praticamente a mesma de quem não tem HIV. E tem estudos em homem mostrando até que eles vivem mais. Por quê? Porque o homem normalmente não vai no médico. E pelo fato de ter HIV, ele acompanha com o médico. Então, principalmente na população masculina, tem grupos de coortes que mostram eles vivendo mais do que quem não tem HIV por esse cuidado no todo, na atenção integral. Né? Então, vocês veem a importância de vocês. O ambulatório de infectologia está lá esperando os pacientes chegarem. Mas ele não depende do ambulatório de infectologia diagnosticar o paciente HIV. Muita gente é diagnosticada no próprio CTA lá, mas compete o quê? Uma rede toda. Né? A rede de urgência e emergência, a UBS, porque o ideal é a gente diagnosticar as pessoas antes que elas fiquem doentes. E o quanto mais rápido para que elas parem de transmitir. Tá bom? Então, diagnosticar e tratar todas as pessoas, né, com IST e HIV é o ponto, né? E não esquecer da vacina, eu pus aqui para lembrar, então, a vacina da hepatite B, né? Idealmente, olha, não sei por que a gente não controlou essa epidemia também de hepatite B, porque as crianças já deviam sair da maternidade vacinadas, né? E a imunidade vacinal, então, quando eu tenho um anti-HBS maior que 10. Isso é bem importante quando você é contactuante de alguém com hepatite B. De rotina, a gente não pede anti-HBS para a população toda para confirmar a vacina. Mas é fundamental o profissional da saúde saber que tem um anti-HBS maior que 10, porque se acredita o seguinte, se ele converteu uma vez, mesmo que ele baixe o nível do título, porque faz muito tempo que tomou a vacina, quando ele vê a cara do vírus, ele já sabe como produz anticorpo. E é lamentável quando tem um acidente com material biológico e a gente recebe um funcionário, um profissional da saúde, que não sabe se ele é imune à hepatite B. Ou pior ainda, quando não tomou a vacina. Né? Tá? Então, o anti-HBS a gente não pede de rotina, mas a gente precisa saber, em contactante domiciliar de quem tem hepatite B, aí precisa mesmo. Né? A hepatite A, então, a gente hoje está liberado nas UBS de uma dose aos 15 meses. Né? Agora, tem algumas populações que podem tomar no CRIE, tá? Quem tem hepatopatia crônica, autoimune, cirrótica por álcool, hepatite C, hepatite B, coagulopatia, né, fibrose cística, síndrome de Down, as pessoas com HIV, hemoglobinopatia, essas pessoas é só colocar aquele receituário, às vezes é mais fácil do que vir a encomenda, pedir lá no CRI para vir para o OBS, é encaminhar direto para o CRI. E enfermeira pode encaminhar também, viu? Não precisa ser só médico. Tem que pôr o nome, o imunobiológico que você quer e a hipótese que justifique o uso pelo CRI. Né? Tá?
E aqui do HPV, a gente lembrar que lá no ambulatório de infectologia não tem sala de vacina. Quando a gente estava na Vila Guiomar, usava a sala de vacina da Vila Guiomar, né? Então, a gente não tem. Então, lembrar que para a pessoa vivendo com HIV é até 45 anos. Né? E uma coisa que os pacientes referem lá é um certo constrangimento, às vezes, quando vai na UBS tomar uma vacina e alguém vê um homem de 40 anos atrás da vacina da HPV. Não, você não pode tomar. Está fora da idade, é só para adolescente, não sei o quê. Né? Mas por que você quer tomar? Aí a pessoa mostra no receituário, timidamente, ali um B24. Mas eu não sei o que é esse B24. O que você tem? Sabe? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é uma das coisas que afasta o paciente que precisa da vacina. Tá? Então, a vacina está liberada até os 45 anos, no caso de HIV, né? Transplante de órgãos sólidos, medula óssea, pacientes oncológicos, tá certo? A partir dos 9 até os 45 anos e aquela faixa etária que vocês já estão acostumados aí a lidar, da UBS do dia a dia. Alguma dúvida até aqui? Então, eu queria só pôr para vocês o mesmo raciocínio que eu peço, assim, coerência. Né? E que a gente está falando é de coerência. Por quê? Quando a gente tem tuberculose, por que a gente tem a ideia de que quando se faz um diagnóstico de tuberculose, a gente começa a tratar no mesmo dia? É porque a gente está pensando em quebrar a cadeia de transmissão, certo? Por que a gente não vai ter esse raciocínio também para HIV, para as hepatites virais, para sífilis, para IST? Não é? A gente tem que pensar da mesma maneira. Inclusive, a gente está no Julho Amarelo, né, que é a campanha, mês de campanha das hepatites virais crônicas. Tá? Inclusive, eu achei isso, não sei se vocês receberam no e-mail também, uma campanha da Fundação do Julho Amarelo. Certo? Então, o que a gente quer? Entender que, sim, é indetectável, é intransmissível para o HIV, também, se eu não tenho sífilis, eu também não vou transmitir. Né? Então, HPV é mais complicado, porque todo mundo pega e mora com você. Herpes também, você pega e mora com você. Mas essas outras ISTs, que nem gonorreia, clamídia, tricomonas, é fazer o diagnóstico e tratar para quebrar a cadeia de transmissão. Que a gente sabe que diagnosticar as ISTs, a gente vincula no tratamento e sara. E a gente tem que pensar em diagnosticar todos os casos, inclusive a infecção aguda pelo HIV, né, que tem o teste rápido ainda negativo, e é a fase que a pessoa mais transmite, e vincular prioritariamente no tratamento esses casos que são de infecção aguda e, como a gente vai ver depois, a sífilis primária e secundária também, porque é quem mais transmite. E a gente vai lembrar depois também que você pode ter um cancro duro, né, da sífilis e ter um teste rápido de sífilis ainda negativo. E você está autorizado a tratar? Tá, né? Bom, então, aqui lembrando dos testes rápidos, eu acho que assim, eu quis trazer isso porque a gente fala muito em teste rápido positivo, né? E quando deu positivo, aconselhamento, faz teste 2, encaminha para o ambulatório de infectologia, então, tranquilo. E o negativo? Né? O negativo é uma responsabilidade muito maior da gente saber que a gente está dispensando uma pessoa que realmente é negativa, e não que ela está numa janela imunológica ainda. Ou pior, se ela é negativa, quer dizer o quê? Que ela pode pegar. O que eu posso fazer para que ela não pegue? E, principalmente, se for uma gestante. Então, a primeira coisa é eu testar o parceiro. Que nem a gente vê nos consultórios particulares que o SUS faz o pré-natal do casal com muito mais excelência do que a medicina complementar. A medicina complementar, eles vão lá, pede de cabo a rabo o exame da gestante, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Aí chega no terceiro trimestre, dá alguma coisa, ela procura o infectologista no consultório. Às vezes, essa alguma coisa é um anti-HBS vacinal. Aí você pergunta, e o parceiro? Parceiro único? Fez teste? Não. Aí você chega e explica para a mulher. Fala assim, olha, não é coerente? Se você só transa com ele, em vez de ficar repetindo para ver se você pegou, não é mais coerente fazer do parceiro para ver se ele tem poder quebrar essa cadeia de transmissão? Né? Antes que ela pegue. E não é incomum, tá? Lá no ambulatório, a gente pegar casos de crianças com HIV, com diagnóstico tardio, em que o HIV, na hora do parto, estava negativo. E o marido não fez o pré-natal do casal e provavelmente a mulher foi infectada quando estava amamentando. Então, o pré-natal do casal, que às vezes parece
uma coisa assim, nossa, todo mundo fica pegando no pé, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás mesmo, gente. Porque não tem jeito. Durante a gestação, a chance de pegar o HIV por alteração imune mesmo é maior. Né? Além do que, a gente sabe que tem mais chance do camarada ter relação extraconjugal e transmitir. Tá? Bom, essa imagem, vários de vocês já conhecem, eu só queria chamar a atenção aqui do seguinte, ó. Aqui tenta falar da história natural da infecção pelo HIV. Então, a pessoa, quando acaba de pegar o HIV, que está aqui embaixinho, ó, tá? Se não der para ver aqui quem está no celular, essa fase cinza aqui é a fase de eclipse, ou seja, a infecção está se estabelecendo. Eu não vou achar o HIV em nenhum lugar. Eu transei ontem, hoje, eu não consigo achar o HIV em lugar nenhum. A infecção está se estabelecendo. A carga viral, a de rotina que tem, ela pega a partir de 20 cópias por ml. Então, vai ser mais ou menos depois daqui. Tá? Mas, por má segurança, a gente diz que a janela para a carga viral seria em torno de 7 a 15 dias. Tá? Então, vocês podem ver, ó, faz esse pico de carga viral, aí o organismo vê a cara do vírus, aí ele vai e produz anticorpos, certo? Aí, quando o organismo produz anticorpos, a carga viral vai cair. Então, mesmo que você não trate, a carga viral cai, porque o indivíduo consegue mais ou menos controlar a infecção. Até que chega uma hora que ele perde esse controle, aí ele vai voltar a subir a carga viral e o CD4 despencar. Tá? Então, por aqui vocês já veem quanto que é de carga viral aqui. Normalmente é acima do limite de detecção, que é de 10 milhões de cópias. Né? Então, há de se pensar que se eu tenho muito mais vírus aqui, muito mais fácil eu transmitir. Certo? E justamente nessa fase aqui, que é a infecção aguda, eu não tenho anticorpo nenhum detectado. Depois, eu começo a ter o quê? O antígeno P24. Então, quando você pede uma sorologia de máquina, uma quimioluminescência, ela vai estar escrito lá, pesquisa de antígeno P24 e anticorpo. Então, ela pega um pouco antes da formação do anticorpo. Ela pega quando já tem o antígeno, a proteína viral. A hora que o anticorpo começa a aparecer, o P24 cai. Mas aí eu já tenho um anticorpo. Tá? Então, a sorologia de sangue ela é de 4ª geração e ela vai estar pegando lá com em torno de 2, 3 semanas. Tá? Mais ou menos ela perde 1 semana em relação só à carga viral. Agora, o teste rápido de 3ª geração que a gente tem, ele detecta anticorpos. Só que, mesmo assim, a sensibilidade dele de anticorpos não é tão boa quanto os anticorpos da máquina, ou do que o anticorpo rápido do teste rápido de 4ª. Então, isso que a gente tem que ter noção e tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, no aconselhamento, uma vez lá no ambulatório, tinha uma mulher trans morrendo de pressa para fazer o teste rápido, porque ela tinha um cliente logo depois. Estava na cara que o cliente exigiu o teste para ela, porque ela devia cobrar mais caro pelo fato de não usar preservativo, rola esse tipo de coisa. Mas eu escrevi com letras garrafais, sabe? Exame na dependência da coleta de nova amostra pelo risco de janela imunológica, ou seja, de não ter anticorpos ainda detectados, porque tem no rodapé, numa letra pequenininha. Então, você imagina uma mulher trans que faz programa todo dia, ela podia, naquele momento, estar nessa fase, que o rápido de 3ª está negativo, num pico de carga viral, e ela ia levar um laudo assinado por mim ou por vocês, escrito que ela não tem nada. Então, é extremamente angustiante para mim esse negativo, em que a gente sabe que não é um negativo definitivo. Tá? E o que a gente chama de infecção primária é quando até os 100 dias. E outra coisa que também vocês vão poder ajudar o planeta é o seguinte, até 100 dias, se a pessoa começar a tomar remédio até 100 dias da infecção, ela vai estar mais próxima da cura, porque a quantidade de vírus que ela vai ter no reservatório é menor. Vocês sabem o Dr. Ricardo Dias, que apareceu no Fantástico outro dia, que teria o primeiro paciente brasileiro que curou, tal. Eu me reuni com ele na semana passada para selecionar alguns pacientes que tenham tratado na fase aguda para entrar no estudo dele, porque são os pacientes que mais chance têm de curar. Por quê? Porque se eu trato rapidamente, eu vou ter menos vírus escondido. E por que o HIV hoje não cura? A hora que eu paro o remédio, o vírus escondido volta. Então, quanto menos vírus escondido eu tiver, mais perto da cura eu vou estar.
Vocês viram na televisão aquela história do bebê de Mississippi, que foi uma criança que foi tratada logo ao nascimento, perdeu o segmento, ela voltou com 8 anos de idade e ela estava negativa a carga viral. Tá certo, não sustentou, depois voltou, mas ela conseguiu ter o quê? Uma cura funcional durante algum tempo. Apesar dela ter o vírus, ela não tinha vírus detectado. Esse aí é o que a gente chama de controlador pós-tratamento. E se acredita que em torno de 15% das pessoas que tratam na fase aguda mesmo, podem se tornar um controlador pós-tratamento, do próprio organismo segurar. E aí é onde entram as vacinas terapêuticas. A pessoa tem um reservatório tão pequeno, ela passou uma vida inteira com carga viral indetectável, eu vou e dou a vacina terapêutica e eu posso tirar o remédio, porque aí a defesa dela melhora. Olha que lindo, né? A gente poder fazer parte dessa história. Mas é o que eu falei para vocês, não adianta eu ficar lá no ambulatório esperando, tem que todo mundo pensar naquilo para poder diagnosticar aquilo. Aquela história do passarinho verde existe, mas a gente tem que ter um feeling, e o feeling também existe, mas a gente tem que ter ouvido falar, né? Aqui é para vocês lembrarem dos sintomas, né, da infecção aguda pelo HIV, que são igualzinho a qualquer virose, né? Eu fiz um estudo com 560 amostras da epidemia de dengue de 2015, e a gente pegou 4 casos de infecção aguda pelo HIV, nessas 560 amostras de pacientes que colheram sorologia para dengue na cidade de Santo André e que tinha dado negativo. E como uma prova de conceito que realmente esses pacientes procuram pronto-socorro e não são vistos, né, não são enxergados. Mas eu não culpo, eu demorei 20 anos para diagnosticar o meu primeiro caso agudo. E quando é o paciente totalmente AIDS, aí fica fácil, fica mais fácil, né? Mas essa geração atual de vocês, muitas vezes não viram o que era AIDS, mas agora estão voltando a ver. Porque, infelizmente, na nossa cidade, 35% das pessoas estão sendo diagnosticadas com AIDS, né? Aí, qual a melhor fase, então? Qual é o melhor teste para eu fazer? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o teste de terceira que vocês têm na unidade, ele é ótimo para diagnosticar paciente crônico. Sabe? Às vezes passa uma falsa ideia que eu não gosto do teste rápido que tem no SUS. Não, eu gosto, eu acho ele ótimo. Ele diagnostica quem está aqui, ó, na fase crônica, quando você já tem a carga viral controlada, porque você já sabe que você tem anticorpo. Então, nessa fase aqui, ele é ótimo para detectar. Agora, ele vai falhar nessa fase aguda em que eu não tenho anticorpo detectado. Então, com esse pico de carga viral, você acha que dá para simplesmente a gente não se preocupar com a fase aguda da infecção pelo HIV? Né? A fase aguda, nesse estudo, que foi bem clássico, ele mostrou com o vírus de macaco 750 vezes mais transmissão do que o vírus crônico. E outra coisa também muito interessante, vocês sabiam que só um vírus do HIV é que estabelece a infecção? É que nem o espermatozoide da gravidez, né? Você tem lá no esperma milhões de espermatozoides, mas um é que fecunda, porque ele tinha uma capacidade de vencer a corrida melhor. A capacidade dele de fecundar era melhor. Né? Aquela até brincadeira, eu não acredito que você foi o melhor de milhões, né? Mas teve uma seleção ali e o espermatozoide mais esperto foi que fecundou. Com relação ao HIV, é a mesma coisa. Você tem lá no esperma milhões de vírus. É um vírus, 2 ou no máximo 3 que vão ser o vírus fundador. Então, se esse vírus conseguiu estabelecer a infecção, porque tem vários tentando, só esse conseguiu estabelecer a infecção, pelo menos nos primeiros anos, nos primeiros meses, eles vão ter uma capacidade infectante muito grande, porque ele foi o que venceu a corrida. Então, se eu pegar uma carga viral de 1000 de um paciente crônico e pegar uma carga viral de 1000 de um paciente agudo, essa variante de 1000 do agudo vai infectar muito mais. E quando que me veio esse alerta em especial? Porque eu era coordenadora da CCH lá do CHM, né, do NECI. E teve um rapaz que ficou colhendo sangue durante 3 dias com leucopenia e febre. Fez 2 testes rápidos de HIV negativo, e eu pedi a carga viral dele, veio acima do limite de detecção. Aí eu falei, poxa vida, ele estava lá no pronto-socorro lá da Pfizer, colhendo hemograma todo dia. Se alguém se acidentasse com ele, ia fazer o quê? O teste rápido estava negativo. Não ia nem fazer acompanhamento sorológico. Quem dirá
tomar a profilaxia. Né? Aí eu comecei esse trabalho, então, em 2012, na rede, para tentar alertar principalmente profissional de saúde. Que se você se acidenta com alguém que está com teste rápido negativo, preocupe-se mais do que quem tem um teste rápido positivo, que está tomando um remédio que tem carga viral indetectável. Né? Então, é muito importante, quando a pessoa tiver um acidente, procurar entender por que a pessoa está ali. Ele tem um quadro viral inespecífico? Ele faz parte do grupo-chave, né, da população-chave, que tem mais risco de estar infectada pelo HIV? Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem como diagnóstico, como prevenção, uma importante ferramenta de controle da epidemia. Então, isso está mais que provado. Tá? Quem tem carga viral menor que 200 não transmite por via sexual. Pelo aleitamento, ainda assim, transmite menos, mas ainda não é uma questão fechada. Claro que na África, em que a criança vai morrer de fome, ela vai mamar. Né? Agora, aqui entre nós, a gente tem condições de fornecer o leite artificial e não amamentar. Né? A gente criou, em breve a gente vai estar passando para vocês, uma nova ficha de acolhimento que ela ajuda a lembrar das coisas. Então, tá lá, vai ter uma estrelinha lá, ó, que se você pergunta qual é o número de parceiros, ó, se tem mais do que 6 parceiros nos últimos anos, tem lá de 20 a 50, opa, tem uma letrinha lá que vai falar assim, será que você não tem que considerar PrEP para essa pessoa? Né? Se você tem a exposição de risco com menor que 72 horas, opa, esse é um caso de PEP. Todo mundo aqui sabe a diferença entre PEP e PrEP, né? PEP, profilaxia pós-exposição. Tem que sair correndo e tomar o mais rápido possível. É até 72 horas, mas não quer dizer que pode esperar para 72 horas. Ela vai funcionar melhor se for tomado imediatamente. Né? Então, nas UPAs, tem a primeira dose até conseguir chegar no ambulatório de infecto. E a PrEP é que nem se fosse tomar anticoncepcional todo dia para não engravidar. Eu tomo antes. O que a gente tem agora, que eu acho que é importante vocês saberem, que está liberado no Brasil, fora já estava há muito tempo, é a PrEP sob demanda, que é você tomar especificamente na exposição sexual. Né? Então, para quem, por exemplo, se expõe só no final de semana, vale a pena tomar a PrEP sob demanda. Você toma 2 comprimidos até 2 horas antes da exposição e depois toma um 24 horas depois e outro 24 horas depois. Então, vai ficar aí em 3 dias tomando o remédio. Se ela tiver alguma exposição com 48 horas, aí aumenta mais 48 horas. Né? Então, vale a pena porque você não tem a toxicidade de tomar o remédio todo dia, mas tem que ser um paciente que tenha um entendimento também, que ele entenda que se ele não pensou naquilo antes, ele vai ter que tomar o comprimido e vai ter que ter preliminar aí de 2 horas, vai ter que enrolar um bocado, porque não adianta também tomar e já ter relação sexual, ainda não vai dar tempo do remédio estar lá. Tem que tomar 2, é o esquema que a gente fala que é 2, 1, 1. Né? E para quem não tiver essa condição, toma a PrEP todos os dias, um comprimido por dia, e aí não precisa pensar. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da parte 1, que é pensar na história do HPV. Já de muito, né, o HPV é um problema dentro da nossa rede, porque assim, o ambulatório de infectologia, ele não é referência para HPV. Existe uma portaria ministerial que define que as ISTs têm que ser tratadas na atenção básica. Né? E no caso do HPV, quando a atenção básica não dá conta, não é o ambulatório de infectologia. A gente vai depender da localização, da extensão da lesão para pensar em encaminhar. Por isso que a Nalva achou tão importante a gente trazer essa capacitação com a ênfase no HPV, porque todas as unidades têm o ácido tricloracético a 70% disponível para fazer a cauterização da verruga do HPV. Tá? Então, a gente tem que saber assim, existem uns 200 tipos de papilomavírus humano. Tem 40 deles que vão acometer o genital. E tem 4 principais deles que são os oncogênicos, ou seja, aqueles que aumentam a chance de câncer de colo de útero, de câncer de pênis e de câncer de reto, para quem tem relação sexual desprotegida, anal. Né? As vacinas que a gente tem no SUS hoje, pega 4 tipos.
a gente já tem, no particular, uma que é 9, tá? E existe também a de 2 só, no particular antes, mas ainda bem que o governo comprou a de 4. Não necessariamente, quando uma pessoa fala para vocês que ela já tem HPV, ela tem o oncogênico, porque normalmente o oncogênico ele é tão traiçoeiro que ele não dá verruga, né? Então, pode vacinar mesmo quem tem verruga. E a gente até usa a vacina como um estímulo para melhorar a defesa, para ver se ele para de ter verruga recidivante. Claro que eu sempre vou ter que pensar que se eu vou tratar a pessoa para uma doença sexualmente transmissível, eu tenho que pensar também em pedir a sorologia de sífilis e HIV. Eu não posso deixar passar, né? Ou, comumente, às vezes a moça vai lá na UBS para fazer testes de gravidez porque ela acha que ela está grávida de um parceiro desconhecido. Mandatoriamente, ela também vai ter que fazer testes de HIV e sífilis, né? Aí não pode esquecer. Então, uma das coisas é isso. Eu não sei se eu vou tomar... Eu estou falando assim, em modo que tem muita gente que... Claro, não dá para pagar, mas tem quem possa estar pagando a vacina particular. E, às vezes, tem gente que pergunta isso para a gente. Mas eu tenho tanta de idade, eu posso tomar? Pode, porque a história até os 28 anos, e que depois aumentou, acho que para 35, é mais por conta do quando que foram feitos os estudos, né? Mas todo mundo pode tomar a vacina da HPV. Tá? Mesmo quem já pegou HPV, mesmo quem já tem vida sexual ativa. Claro que, idealmente, a gente vai vacinar quando? Antes de iniciar a vida sexual ativa, que é a ideia de vacinar os adolescentes, né? Agora, se a gente não quiser vacinar aos 9 aos 14 anos, quando for vacinar, já passou a época, né? Se a gente não quiser falar de educação sexual precocemente, a gente vai continuar tendo gravidez na adolescência, IST na adolescência, né? Então, a gente não pode ter esse vício ideológico, né? E se você pensar, como cada exposição, o risco de pegar HPV é de 15% a 25%, a gente pode afirmar que quase a totalidade das pessoas foi exposta ao HPV alguma vez na vida. E não tem como a gente garantir também quanto tempo vai entre a exposição e manifestar a verruga. Tem quem nunca vai manifestar a verruga. E isso é uma coisa muito importante no esclarecimento do casal, porque às vezes pode dar até morte, né? Porque acha que pulou a cerca, que nem sífilis, que foi o mês passado. E não foi, né? O HPV, quando aparece uma verruga, a pessoa pode ter sido infectada há 20 anos. Não dá para se estabelecer quanto tempo foi. Tá? E, infelizmente, uma vez positivo para sempre. A cauterização da verruga parece que diminui um pouquinho a chance de transmissão, mas também não garante. Então, é uma ansiedade muito grande, né? Porque uma vez tendo HPV, você pode transmitir a vida inteira. O que você pode fazer para o seu parceiro é oferecer a vacina, mas se estiver fora da faixa etária, eu até brinco que tem que ser presente de Natal, aniversário, casamento, né? Porque realmente é cara, tá? O diagnóstico é clínico, né? É você olhar a lesão e tem cara de verruga. Se você tiver dúvida, principalmente com relação à neoplasia, tem que pensar em fazer uma biópsia, né? Uma lesão atípica que não responde com o tratamento. Só para eu ter uma ideia aqui, quantos daqui sabem ou já reconheceram uma verruga de HPV? Lá no ambulatório, às vezes a gente chegava a paciente e falava assim, eu vim encaminhada aqui porque eu estou com uma verruga no ânus e falaram para mim que é HPV. Aí chegava lá, a gente olhar e era hemorroida. Ou seja, quem encaminhou nem olhou. O paciente chegou e falou assim, eu tenho uma bolinha ali, ambulatório de infectologia, né? Então, nem... Tá? Então, aqui, acho que aí vale a pena apagar aí, André. Aqui eu quis chamar a atenção do HPV na boca, porque transmite pelo sexo oral. Então, você pode ter lesão de HPV na boca. Então, aqui são as verrugas. Ó. Aqui. Ela pode ter essa aparência mais filamentosa, né? No freio da língua, no palato duro. Aqui uma bem pequenininha na lateral da língua. Lembrar que aqui também faz diferencial, sabe, a leucoplasia pilosa do HIV? Só que aí ela fica normalmente na extensão toda assim da língua, mas também fica com esse aspecto de pelinho assim, tá? Então aqui um HPV em boca.
Aqui outras lesões, aqui numa região cutânea, aqui um aumento dela para vocês verem. Às vezes elas são um pouquinho mais enegrecidas. Aqui, olha, tem cara de lesão que eu já cauterizei um pouco, porque ela está com mudança de cor aqui. Aqui, perianal, perianal. Aqui, normalmente, é paciente HIV, né? Aqui, lesão que é de condiloma, mas ela é um pouco mais atípica, porque ela está mais escura. Aqui, provavelmente, já foi com cauterização, tá? Aqui, olha que lesão extensa também. E tem que tomar cuidado também, que às vezes, principalmente os rapazinhos na adolescência, às vezes procuram a gente achando que tem verruga e é a coroa radiada da glande, né? No sulco prepucial, que são as glândulas de lubrificação. Então, fica aquele monte de pontinho, mas ela é circundada, é redondinho, né? Não sai fora daquele perímetro, assim, fazendo a coroa radiada. Então, isso também é importante a gente orientar, porque, principalmente na época da adolescência, quando os hormônios e tem o desenvolvimento dos órgãos sexuais, os garotos vão estranhar as bolinhas que tem ali e, eventualmente, procuram o ambulatório achando que possa ser um condiloma. Mas aí é que entra a astúcia de vocês, que aquilo ali não é um condiloma, mas se ele procurou é porque ele já iniciou vida sexual. E aí a gente tem que fazer toda a orientação e intervir para que ele não volte, de fato, com uma IST no futuro. Aqui o aspecto, né, do colo do útero, tá? Aqui, né, que a lesão é suspeita, e aqui. Aqui, essa lesão também vulvar. Aqui está o pênis e o escroto, aqui várias lesões, mas bem em aumento, né? Aí a cauterização, gente, vai depender do que nem essas lesões aqui, ó. Essas são passíveis da gente tentar cauterizar na atenção básica, né? Eu posso proteger a região da pele aqui em volta com uma pomada de lidocaína, com um cotonete ou com um palito de dente com algodão, se a lesão for muito pequena. Eu vou mergulhar no ácido e vou como se estivesse pintando em cima da bolinha. Espero um pouquinho. Quando o ácido faz efeito, a lesão fica branca. Se ela cair na pele normal, vai queimar a pele normal. Então, tem que tomar cuidado, principalmente quando é mais para a ponta do pênis, de puxar o prepúcio e não deixar voltar, porque senão vai queimar aonde não tem que queimar. Então, tem que esperar ele evaporar, né? Arregaçando bem a cabeça do pênis, expondo a cabeça do pênis e cauterizando a lesão. Tá? E tomar esse cuidado. Lesões maiores, eu vou poder usar o cotonete. Lesão menores, eu vou ter que usar o palito de dente. Outra coisa também é com relação a mergulhar no ácido. Idealmente, o ácido deveria vir, como era antigamente, com conta-gotas, que a gente pudesse pingar o ácido na ponta do cotonete. Mas agora não, ele vem, então, de luva, lembrando que você não quer cauterizar a sua mão, né? De luva, de óculos, para evitar respingo, de máscara, né? Eu vou abrir o frasco, jogar um pouquinho na tampa, né? E eu vou mergulhar, porque se eu precisar reabastecer ali o cotonete, eu vou reabastecer no ácido que está na tampa. E se sobrar um pouquinho, eu vou abrir a torneira e jogar fora com a torneira aberta, porque senão eu vou furar o cano, não é? Tá? E tomar todo esse cuidado de fechar muito bem, direitinho, e deixar na unidade, num lugar que também não fique ao alcance de criança, principalmente se for consultório misto, assim, né? Certo? Alguém aqui já fez cauterização? Então, é bem simples, gente. A gente vai programar... eu vou mandar essa aula para todos os RTs, para passar nas unidades, e aí eu queria marcar uma roda de conversa em cada unidade para quem não assistiu a aula. Só que de ficar essa coisa de eu ir lá e fazer a aula, ficar 3 horas, não sei o que lá. Não, a gente vai mandar o vídeo, vocês se organizam e fazem as apresentações e marcam uma data. E se tiverem dúvida para fazer a cauterização do HPV, nessa data já agenda as pessoas para fazer a cauterização, porque aí eu vou lá, cauterizo e tiro as dúvidas da aula, a gente conversa, né? Eu acho que assim fica bacana. Se tiver alguma outra sugestão, também a gente está aberto, tá?
Então, aqui só para lembrar, né, como é que tem que ser feita a aplicação do ácido, né? Ele pode ser usado durante a gestação. A gente deve evitar usar no orifício, por exemplo, da uretra, tem que tomar muito cuidado, porque se você queimar toda a extensão, você vai poder colabar e fazer uma estenose daquela uretra. Então, se for uma lesão bem pequenininha ali no introito, você pode cauterizar e vai encaminhar para o urologista, né? Porque ele tem que examinar e ver se tem mais lesão interna. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente em meato uretral, né? E lesões extensas anais também, que a gente sabe que não vai dar conta de cauterizar com ácido, não adianta a gente ficar tentando. Aí a gente vai ter que encaminhar. Né? A cauterização, normalmente, a gente faz uma vez por semana. Né? A ideia que a gente está tentando propor é assim. Chegou a primeira vez com verruga, o médico avalia, bate o martelo, os dois, que são, né, o enfermeiro acha que é, o médico também acha que é, faz a primeira aplicação de ata, e nos retornos semanais, ele vai estar vindo com a enfermeira, com a enfermagem, para fazer a aplicação. Já está liberado, Emerson, para a enfermagem fazer a aplicação do ata? Tá. Então, após a capacitação, se sentindo habilitado, já está no protocolo de enfermagem também. Tá? Eu sugiro até, se quiser acompanhar na primeira vez, o médico lá, que se sente habilitado em fazer, a enfermagem acompanha junto, porque os retornos, até para ver a cara da lesão mesmo, porque os retornos daquele paciente semanais vão ser com a enfermeira que vai dar continuidade na cauterização. E, se achar necessário, vai pedir a avaliação do médico. Tá? Reavaliação do médico. Podofilina, a gente tinha nas unidades antes, mas a podofilina tem o problema dela ser contraindicada na gestação, então a gente não tem mais. A gente não receita podofilina para casa, porque tem essa ressalva toda de ser teratogênico. O ácido também, 70%, não dá para a gente assumir a responsabilidade de prescrever e o paciente ter na casa dele e acontecer um acidente. Né? Outros métodos de tratamento é eletrocauterização, exerese cirúrgica, crioterapia ou nitrogênio líquido, mas que a gente não tem, mas é mais para vocês saberem. Tá? Aqui, tá vendo aqui, ó, aqui então, a lesão, aqui aplicando o ácido e a cara que ela ficou queimadinha. E aqui eu diria o quê? Teve uma barbeiragem tremenda, porque está muito vermelho em volta, né? Provavelmente deixaram escorrer também. Tá? Aí, a gente aprendeu como fazer a cauterização do ata. Aí, o que a gente não deve fazer? Né? Que eu acho que mais importante do que fazer é quando não deve fazer. Se a gente não tem certeza que aquela lesão é de um HPV, a gente vai encaminhar para o especialista para fazer a biópsia. Né? Ou vai fazer uma avaliação, dependendo, a gente está vendo aí se nas unidades que fazem procedimentos, se o próprio generalista vai poder fazer a biópsia. Mas, claro, se você achar que é um melanoma, você vai mexer? Você vai biopsiar um melanoma? Não, você tem que tirar a lesão inteira com margens, imagens, então você não vai mexer. Então, esse bom senso é que a gente tem que ter. Eu acho a lesão do melanoma bem diferente do que a lesão do HPV. Para um carcinoma espinocelular, eu acho que até no começo pode confundir, mas depois não. Então, aqui, ó, imagina chegar uma lesão, esse aqui é um exagero, né? Mas isso aqui é um carcinoma espinocelular de região de períneo, aqui da região da glande, né? Você vê que é uma lesão mais viva, assim, ela é vascularizada, não é aquela coisa seca, dura, que parece um couro da verruga, né? Aqui o melanoma também, aqui, olha, um melanoma quando ele está evoluindo, nodular, parece mais um granuloma piogênico, né? Então, é bem diferente de uma lesão de HPV, né? Ó, aqui mais de melanoma. Aqui o carcinoma basocelular, que é muito comum nos velhinhos, né? E o carcinoma basocelular, ele não dá metástase, mas ele é localmente invasivo. Então, quanto mais rápido a retirada, menor vai ser a margem, menor vai ser o retalho que vai ter que se rodar para cobrir a região, né? Então, às vezes, assim, por mais que ele não seja um tumor maligno no sentido de dar metástase, ou ele é localmente invasivo. E aqui um carcinoma espinocelular que faz. E aqui, olha, eu pensei bem,
Sabe quando a gente fala que se tem uma lesão de ulcerada genital com mais de 30 dias de evolução, a gente tem que biopsiar? Por quê? Porque esse aqui, se vocês forem ver, lembra um cancro duro, não lembra? Né? Uma lesão emoldurada com uma ferida central que não deve doer. Tá? Molusco contagioso entra no diagnóstico diferencial. Quem vê criança sabe o que é molusco. Em adulto é muito raro a gente ver um molusco. Né? Quando tem molusco, que é um smallpox, né? A gente sempre tem que desconfiar de HIV. Fazer exame de HIV em adulto, que nem está aqui. Né? Outra coisa que dá esse aspecto também é criptococose cutânea, mas que também normalmente só dá imunodeprimido. E aqui o que você faz? Você cauteriza isso aqui com... você raspa, aliás, com uma agulha, aquela agulha rosa, você pode raspar aqui, você tira, parece uma bolinha de cera mesmo. E depois você põe um iodopovidine na lesão para não infeccionar, um esparadrapozinho, tá? Ou existe também as curetas dermatológicas que a gente não tem, mas se as lesões são pequenininhas, só com a agulhinha a gente consegue tirar. E parece uma cerinha, o meio dela de bolinha. A raspagem. Tá. Existe também, eu falo que é só para saber, né? Mas lá no ambulatório de infectologia tem o imiquimod. É uma caixa que vem uns sachêzinhos e ele teria uma ação imunomoduladora para controlar o HPV. Também só funciona se for lesões pequenas. É bom vocês saberem que existe, porque eventualmente vai chegar um paciente que é da infectologia, um HIV, que passe também na UBS, que é uma coisa que é muito difícil, né? Esse vínculo do paciente HIV com a UBS, porque ele foge da UBS, porque ele não quer que ninguém da UBS saiba que ele tem o HIV, porque o vizinho dele também passa lá, o agente comunitário é o vizinho. Então, realmente é uma dificuldade conseguir vincular um paciente HIV na UBS. Mas lá no ambulatório de infectologia, a gente tem o imiquimod, mas o custo dele é totalmente impeditivo do uso, né? 12 sachês, eu pesquisei na internet, está de 170 a 283 reais. Não, realmente fica difícil. E a ideia é como se fosse usar aquela pomada do Efurix, né? Você passa na lesão, dia sim, dia não, se irritar muito, espaça mais um pouco e vai reavaliando o paciente mês a mês. Então, como eu disse, em alguns casos a gente vai ter que encaminhar mesmo, né? Então, se você tem lesão orificial de uretra masculina, eu tenho que encaminhar para o urologista. Se é de região anal, o proctologista. Se é uretra feminina, o ambulatório de PTGI, que está indo para o Hospital da Mulher. Né? E se as lesões são maiores que 1 centímetro e a lesão também não é nem na região urológica, nem do proctologista, se for homem, vai para pequenas cirurgias, se for mulher, vai para o ambulatório de PTGI. Lembrar de encaminhar no formulário padrão, melhor do que no SADT, porque não tem lugar para escrever, né? E descrever, olha, lesão no local tal, com tantos centímetros, já foi tentado não sei o quê, e também não funcionou. Mas, além disso, é uma lesão orificial que necessita de avaliação do urologista, do procto. Então, gente, a primeira parte da gente é essa.